amigo doutor em economia. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Perfeito. Meu caro doutor Rubens, ainda recentemente, a presidenta Dilma Rousseff esteve na Espanha com os principais mandatários da Espanha e falou para um auditório atento de empresários brasileiros e até também, obviamente, espanhóis, quanto à crise, sobre a crise que está vivendo a Europa e também, em particular, a própria Espanha, que está com um índice alto de desemprego. E naquela oportunidade, ela citou o Brasil como exemplo, dizendo que o Brasil fez e procura ainda fazer a contenção de despesa, a exemplo do que é recomendado lá para a Europa, mas isso não pode ser só uma solução, de que teria de ter necessariamente, ao lado dessa contenção de despesas, teria de ter, obviamente, a percepção do desenvolvimento. E como o amigo é economista dos mais conhecidos, é doutor em economia, eu queria saber a sua avaliação dessa fala da presidenta. Pois é, Fernando Sérgio, exatamente esta fala da presidenta tem sintonia com as medidas que estão sendo tomadas no Brasil, naturalmente, pelo governo da própria presidenta Dilma. A questão é a seguinte: havia uma espécie de consenso uns anos atrás de que em momentos de crise você tomaria o crescimento outra vez. Todavia, essa filosofia, nessa linha de pensamento, ela sempre foi muito problemática, né? Eu me lembro que no ano de 1998, quando o Brasil estava enfrentando uma crise, e foram tomadas medidas para conter a crise, em que medidas essas que aprofundaram a recessão, e eu perguntei a um economista. Na época, eu não tinha feito doutorado em economia ainda. Na verdade, eu fiz doutorado em economia sem ter feito nem graduação nem mestrado na área. Então, eu não tinha nem graduação nem mestrado em economia. E a gente trabalhava na mesma instituição pública que cuida da economia. E eu falei para ele, será que não teria uma outra medida menos agressiva para evitar o desemprego? E ele deu a resposta para mim, e ele ocupava uma função de confiança nessa instituição, que era uma resposta padrão. Ele falou assim para mim, qual é a alternativa? Como quem diz assim, você tem alguma solução para o problema que não seja a que está sendo tomada? Ele, como ocupante de um cargo em comissão de governo, ele talvez foi leal e até acreditava nisso mesmo pelo entusiasmo com que ele me perguntou. Aí eu respondi para ele, para facilitar o entendimento dessa questão, eu respondi para ele o seguinte: olha, essa medida é semelhante ao fato de você, por exemplo, querer eliminar a criminalidade matando todos os criminosos e suspeitos de cometerem crime. Se você fizer isso, matar todos os criminosos ou pessoas que sejam suspeitas de cometer crime, você com certeza vai reduzir a criminalidade. Agora, não quer dizer que isso seja algo factível, de acordo com a lei, ou que seja bom para a sociedade. Você imaginou alguém que seja suspeito, ou mesmo que cometeu um crime, às vezes uma circunstância da vida ou uma falha que a pessoa cometeu, o Brasil não tem pena de morte, aí mata-se essa pessoa para argumentar que você vai estabelecer a ordem social. São medidas muito rigorosas na economia, de austeridade extrema, sem levar em conta que você está aumentando o nível de desemprego, pessoas estão passando fome, isso vai fomentar, ou pelo menos vai adubar a violência, vai causar uma crise interna muito forte. Ou seja, se as pessoas tomam essas medidas sem considerar esses efeitos danosos na sociedade, com certeza vai gerar mortes também, porque pessoas desempregadas não terão acesso à compra de remédios, não terão acesso a alimentos, a tratamentos e por aí vai. Quer dizer, se tomar essas medidas austeras a ponto de desconsiderar esses efeitos, ou pelo menos não tentar atenuá-los, é uma medida desse nível de torpeza, vamos dizer assim, de dar uma solução simplória, definitiva e violenta contra uma situação de crise no país. Então, é importante que os países tomem medidas para reequilibrarem suas contas, para voltarem à situação de estabilidade, de crescimento, mas não deixem de lado a questão do emprego, porque o emprego é a sobrevivência.
Então, isso o Brasil tem feito nos últimos anos, tem conseguido contornar as crises, o governo enfrentando críticas às vezes, por conta daqueles que dizem o gasto público está aumentando, está sendo dado benefícios fiscais, e se critica essas medidas, mas na verdade são medidas que o governo está esticando o elástico, esticando o cobertor para a ponta proteger o emprego das pessoas. Então, para aqueles que eventualmente não entendem às vezes por que o governo tem que tomar essas medidas, é exatamente para proteger o emprego. Veja na Europa como está acontecendo, índice de desemprego elevado. Eu estive lá recentemente na Inglaterra, as pessoas estão reclamando. Nos Estados Unidos eu estive lá também, eu ouvi algumas reclamações. E no Brasil, é semelhante também, Fernando, o governo, quando está em um momento de crise, né, é importante nós fazermos a seguinte comparação. Um carro, quando está derrapando, não adianta pisar no freio com toda a força, porque ele vai derrapar mais ainda. Às vezes tem que soltar o freio para pegar o controle do carro e seguir em frente sem que nós provoquemos uma colisão ou o carro capote ou coisa que o valha. Então, essa administração de um carro derrapando é muito parecida com a situação de o governo ter que administrar uma crise econômica, as medidas que ele tem que tomar, afrouxa aqui, solta ali, equilibra aqui, tenta botar na direção correta até que passe aquele momento de turbulência e nós possamos suportar aquelas dificuldades e entrarmos em um momento de calmaria, em um estágio controlado, né, e que nós possamos naturalmente colocar os parâmetros da economia no seu lugar e a economia começar a crescer outra vez, mas sem causar danos sociais muito grandes, porque o bem-estar social, o emprego, o conforto da sociedade é algo que tem que ser valorizado pelos governos. Observa que quando isso não acontece, são greves, são manifestações, são confusões, porque passar fome, Fernando Sérgio, passar necessidade, passar humilhação, ver a família sem ter como se alimentar corretamente, ter tratamento médico, se vestir, é algo muito difícil. É difícil para um, é difícil para uma multidão. Então, eu, mais uma vez, devo até cumprimentar o governo brasileiro pelas políticas que estão sendo feitas, porque apesar das circunstâncias, apesar dos problemas que temos, apesar dos deveres de casa que nós temos que fazer, temos muito a ser feito no nosso país para melhorar, e temos conseguido garantir o que é fundamental para a nossa sociedade, o bem-estar mínimo do cidadão, bem-estar diário mínimo, que é o seu emprego, o seu alimento. Perfeito, é o que a gente espera, inclusive, para o mundo todo, né? Exatamente. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, está lançando seu livro agora no dia 4 de dezembro, não é isso? Pois é, Fernando, nós estamos aí lançando o nosso livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Os autores, o William Douglas e eu escrevemos o livro, e o Ike Batista prefaciou. Então, é um livro que pode ser pela editora Sextante. Nós convidamos a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi e todos os membros da Super Rádio Tupi que puderem comparecer. Você, Fernando Sérgio, dia 7 de setembro de 54, lançamento desse livro. Vai ser às 19 horas, não é isso? Na partir das 17h30. Ah, 17h30. A partir de 17h30. Agora, é importante dizer, né, doutor Rubens, que esse livro já está nas livrarias, não é isso? Isso, a partir de amanhã. Oficialmente, aliás, a partir de hoje. A partir de hoje, oficialmente ele vai ser lançado dia 4 de dezembro, mas quem quiser adquirir já pode chegar nas livrarias, não é isso? Isso. E no dia 5 de dezembro, provavelmente, a gente vai ter um lançamento em São Paulo também, a ser definido o horário. Que beleza. E data. Então, os nossos ouvintes, eu quero lá receber o abraço dos ouvintes da Rádio Tupi, e para que compartilhem conosco esse livro e conheçam esse livro, aqueles que apreciarem, e que são dicas extraordinárias para a pessoa ter êxito e conselhos para como evitar o insucesso. Então, é bem interessante o livro. As pessoas estão com uma expectativa muito grande, quem está trabalhando em cima dele, porque realmente eu tenho a impressão que vai ajudar muita gente, que é o propósito que a gente espera. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Fernando, um abração para você, para os ouvintes e para toda a equipe da Rádio Tupi. 40 minutos.